com o Wellington e o Shivali. Wellington, começo novamente por ti. Ouvíamos então mais uma, não é a única missão de observadores que estiveram presentes ao longo deste processo no nosso país. Esta missão especificamente a dizer que efetivamente estiveram presentes em cerca de 80 mesas de assembleias de voto e que não tem nada a registar, que o que houve no máximo foram alguns constrangimentos em termos de horários, mas coisas normais. Já aqui em termos de resposta a algumas questões que lhes foram colocadas, são pessoas experientes, disseram a que vieram e olhando para aquilo que foi o trabalho que se queira suposto fazerem, efetivamente não tiveram nada a registrar. Isso consolida o bom trabalho que foi feito na preparação para o processo eleitoral como um todo, não é? Então, a CNE de parabéns pela organização e pela realização. E também, e já mencionado no debate no estúdio, pela celeridade como vem apresentando os resultados, reduzindo a ansiedade do eleitor e também do cidadão, não é? Porque não só o eleitor está interessado, mas também o cidadão como um todo, mesmo que não vota, que não tem idade de voto ou que não foi votar, quer saber o resultado. Então, todo esse conjunto aí tem sido muito positivo, a CNE fazendo um bom trabalho, e esse reconhecimento internacional, ele é mais um atestado de que não há razões para queixas em relação ao trabalho feito. Por isso, Claudete, eu vejo com bons olhos. Você falou aí sobre a experiência da equipa que acabou de se pronunciar. Um deles aí, dos nomes mencionados, o Idrissa Jalou, eu conheço, inclusive tive muitos contatos com ele lá na Guiné-Bissau. Uma pessoa extremamente coerente e atenta aos detalhes. E teve uma experiência terrível recente na Guiné-Bissau, então sabe exatamente o que deve buscar para poder apresentar num relatório final esse tipo de resolução. Então eu vejo com bons olhos e Angola está de parabéns aí por esse reconhecimento internacional. Shivali, com este tipo de declarações de observadores que vieram de fora, de outros países, né, os tais observadores, penso que o Shivali se pode juntar a nós. Exato. Perguntava-te, Shivali, se com este tipo de declarações de observadores internacionais, de pessoas que, e lá está, para se ser observador num pleito eleitoral tem que se ter alguma idoneidade, é de resto o requisito principal, observadores que vêm a público dizer que efetivamente não tiveram nada a registrar ao longo do processo ontem, torna se calhar um pouco difícil o posicionamento de pessoas que queiram alegar algum tipo de ilisura neste processo? Bom, eu creio que depois de 4 eleições, há alguma experiência acumulada que permite que os órgãos de gestão eleitoral façam o seu trabalho dentro de uma normalidade que é de apreciar. Ainda na semana passada, lembro-me que um dos membros da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique elogiava a forma como estava organizado o centro de imprensa da Comissão Nacional de Eleições de Angola, o que revela que, mais do que estar uma missão de observação, as pessoas também estão para aprender alguma coisa. E me parece que não temos muito a dizer, senão elogiar o esforço que a CNE fez no sentido de organizar eleições que aparecem como imbatíveis, né? E, portanto, como dizia na minha primeira intervenção hoje, o mais importante para a CNE é ela agir no sentido de garantir legitimidade a quem for declarado vencedor, porque isso é extremamente importante. Portanto, permitir que, tendo a última palavra, não seja a única palavra. Portanto, quando vêm observadores internacionais fazer esse tipo de observação, passa a repetição, portanto, é salutário, que significa que estamos no bom caminho para aquilo que se pretende num processo que não pode sequer alimentar qualquer espécie de desordem, qualquer espécie de manifestações, porque o que nós, no fundo, queremos é ter uma sociedade engajada no processo de melhoria das condições de vida das populações e não só, e o facto de aqui estarmos é revelador de que estamos no bom caminho, pelo menos no quesito organização de eleições.
Vou finalizar só a fazer uma pergunta ao Wellington, porque é a propósito de um assunto que ontem já falei com o Chivali e que o Chivali meio que voltou a tocar agora, porque ontem perguntava ao Chivali se Angola, devido ao papel de país pacificador da região, que tinha também um exemplo a dar, e falávamos do clima de paz que se vivia ontem, e agora o Chivali falou também em termos organizacionais, o facto destas missões de observação virem a público dizer que efetivamente correu tudo bem, porque estava tudo muito bem organizado, é também um exemplo que Angola está a passar em termos de organização? Sem dúvida alguma, Claudete. Angola é uma referência positiva na região e essa transferência de experiências vividas dentro do país é algo que os países vizinhos deverão beber, né? A experiência de Angola de recomeçar o país após um longo período duro da guerra, agora o país despontando como uma referência positiva na paz, na organização das eleições, na sequência dos círculos eleitorais, isso tudo consolida o país como uma grande potência regional, uma referência a ser vista como um exemplo positivo, e eu creio que eu faço eco aqui as palavras do Alexandre Chivali, não só no comentário que ele fez ontem, mas também em outras oportunidades que fizemos juntos o programa Conexão Angola, que Angola é sim um exemplo a ser seguido. Angola é hoje um país que conseguiu mostrar que é possível termos no continente africano algo positivo a apresentar. Porque, por exemplo, e para concluir, quando o observador falou, por exemplo, que Angola seguiu o padrão internacional das eleições, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu lembrei logo do Capitólio dos Estados Unidos, eu lembrei de uma série de coisas, né? E isso, eu prefiro o exemplo de Angola. Eu quero dizer isso, tá, Claudete? Só para concluir. Muito bem, Wellington, captei a tua mensagem. Nós voltamos ao contacto se assim se justificar. Mantenham-se desse lado. Obrigada mais uma vez. Até já. Os meus companheiros de jornada hoje, o Wellington e o Chivali, a observarmos aqui as declarações que foram feitas então por mais esta missão que está no nosso país para observar a lisura do processo eleitoral que ontem aconteceu.